Paz de Cristo e alegria de José e Maria. Abraço a você, meu irmão, abraço a você, minha irmã, que está conosco neste dia 12 de novembro. Estamos chegando para mais um episódio da série Mês das Almas do Purgatório. Por que rezar por elas? Por que rezar pelos mortos? Por que rezar pelos falecidos? Você faz isso? Você entende que isto é muito importante? Você tem refletido sobre esse assunto? Você conhece sobre essa realidade? Por isso que nós estamos neste mês de novembro levando até você essa série para juntos entendermos a importância deste assunto. Motivar você a conhecer mais sobre a doutrina do purgatório, vá buscar nos ensinamentos da igreja, no catecismo, em todo o magistério da igreja, como a igreja nos ensina sobre esta realidade bem concreta e tão importante, tão consoladora da misericórdia de Deus. Importante para aqueles que já estão lá, importante para nós que temos uma grande possibilidade de passarmos por lá antes de chegar ao céu. Já é uma grande conquista se a gente, nesse caminho para o céu, desfrutar ao menos dessa ocasião grandíssima de misericórdia. É claro, vamos nos empenhar ao máximo para irmos direto para o céu. Isto é possível. A santidade é para todos e Deus nos dá essa possibilidade, Deus nos dá essa condição. Aí estão os exemplos luminosos dos santos, homens e mulheres, jovens até, idosos, santos de todo tipo, religiosos, pessoas leigas, que conseguiram essa entrada imediata no céu após a sua morte. Porém, uma grande multidão de pessoas não consegue fazer esse processo plenamente, precisam ainda de uma purificação. Claro, tem que se decidir aqui nesta vida, nem que seja no último instante da vida. A gente vai falar sobre isso mais uma vez, terceiro episódio nesse tom de esperança, sobre aquelas pessoas que tiveram uma vida inteira, quase, longe de Deus, distante de Deus, até ali na proximidade da morte estavam ainda rejeitando a Deus, mas no último suspiro abriram o coração para a misericórdia de Deus. Então, existem essas situações, é claro, vamos lutar pelo céu para entrarmos no céu quanto antes, porém, existe uma grande possibilidade de precisarmos dessa purificação após a morte, seja por essas situações extremas, como falamos, seja mesmo no dia a dia, buscando a Deus, a reconciliação, evitando o pecado, porém, ainda deixando algumas pendências, situações ainda que não foram plenamente compensadas nessa vida, purificadas nessa vida. Quando a gente se confessa, a gente é perdoado da pena eterna, do inferno. Isso é grande demais. Porém, temos ainda as penas temporais. Se não as pagamos nesta vida, aceitando as dificuldades, as contrariedades, os problemas, oferecendo os nossos sacrifícios, se não fazemos isso suficientemente nesta vida, temos que passar por essa purgação, por essa purificação lá no purgatório. Estamos aqui nesse mês falando sobre essas realidades que tantas vezes a gente esquece, vai vivendo como se isso não existisse. Existe mesmo e é muito importante. Então vamos rezar hoje mais uma palavra de esperança nessa sequência desses últimos dias, hoje dia 12, para falar sobre pessoas que morreram em situações bem extremas de distância com Deus, porém ali no último momento, no último segundo, podem ter feito uma experiência com a misericórdia de Deus. Você conhece alguma situação assim? Sofre por alguma situação assim? Então fique bem atento ao episódio de hoje. Vamos rezar? Vamos rezar pelas almas do purgatório. Todos os dias estamos fazendo isso. Pense nos seus que já se foram, pense em todas as almas que estão lá, sedentas, precisando da nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparai e fortalecei nossos corações com a abundância de vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, caridade e compaixão nas tristes prisões do purgatório, possamos levar aos fiéis que nele sofrem os tesouros de sufrágios que dão alívio a seus padecimentos. Glória à vossa divina majestade, consolação e paz a nossas almas. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Deus, acudi em meu socorro. Dai às almas o repouso, Senhor, e da luz eterna o esplendor. Descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
12 de novembro. Vamos ouvir mais uma página do livro Mês das Almas do Purgatório, livro antigo, do Monsenhor José Basílio Pereira, o Monsenhor Carmelita, que deixou esse tesouro para nós, acreditamos hoje lá no céu, intercede para que a gente compreenda essa riqueza. Escute, é uma palavra de esperança. Ó, como desconhecemos nós o coração de Deus. Quando o homem está prestes a morrer, o homem que ele criou por suas mãos, sobre quem velou com ternura durante a vida, a quem seguiu passo a passo, a quem tocou e iluminou para chamá-lo a si e que não atendeu a nada disto, quando está à morte, Deus se prepara para dar-lhe o derradeiro combate. O combate do amor. O combate supremo de uma mãe que, vendo seu filho quase arrebatado, fica louca, terrível, chega ao paroxismo da indignação e do amor. Desce, por isso, esse Deus de bondade. Inclina-se, esse pai inquieto, para o leito de dor em que vai morrer um de seus filhos. Apela para tudo o que havia já empregado com o fim de o vencer. Luzes, graças, ternuras, benefícios, eu vos dei as mãos cheias, tê-los-ei sem medida. Se o enfermo rende-se aos primeiros assaltos, vê-se o triunfo, e a religião ganha a conversão de um pecador. Mas se o homem resiste, e antes de ter cedido cai nas sombras que precedem a morte, nem por isso termina o combate. Ao contrário, redobra de esforço. E a vitória pode ainda ser de Deus, mesmo quando não há mais para os homens nenhum meio de o saber. Quando os olhos do enfermo ficam turbados, quando as extremidades ficam frias, quando, para verificar se ainda vive, precisa-se pôr a mão sobre seu coração. Se a mão do homem fosse mais sensível, sentiria a luta que continua, a luta suprema. Trata-se de obter uma palavra, nada mais do que uma simples palavra, um alento, um leve movimento. Deus trabalha para isso com a obstinação do amor. E quem não compreende que Deus, lutador hábil, há de consegui-lo muitas vezes? Vós dir-me-eis, que é que sabeis ao certo em tudo isso? Onde encontrastes a história dessa luta? Respondo, achei-a em vosso coração. Sois pai? Sois mãe? O que eu digo, não o faríeis vós? Então o coração de Deus não velará o vosso? Tereis vós a glória de fazer por vossos filhos mais do que Deus pelos seus? Impossível. É assim, ó religião divina, que não há dor alguma sem consolação. Tu as refrigeras todas na esperança, minha luz divina. Dizia nosso Senhor a Santa Gertrudes, que lhe pedia graças para um pobre pecador falecido sem sacramentos. Minha divina luz, que penetra no futuro, manifestando-me que vós faríeis por ele esta oração, eu lhe despertei no coração boas disposições, que o preparassem a gozar os efeitos da vossa caridade. Palavras de consolação. Diz o Padre Blot, na previsão de nossas orações futuras, Deus se digna conceder ao pecador moribundo boas disposições que assegurem a salvação de sua alma. Sim, palavras consoladoras, bem próprias para nutrir a esperança em nossa alma. Meu irmão, minha irmã, que página linda essa que o Monsenhor José Basílio Pereira deixou para nós. Você concorda comigo? Você concorda? Escreva aí no comentário. A gente fica maravilhado. Mas você observou que argumento
mais plausível, mais concreto o Senhor utilizou para dizer isso que eu estou dizendo é a pura verdade. Ele recorreu à nossa paternidade e maternidade humana. Qual é o pai, qual é a mãe que até o último instante de vida de um filho, de uma filha, não vai se esforçar por ele para salvá-lo? É verdade ou não? Imagina Deus. Imagina Deus. Jesus mesmo fez essa comparação. Vocês que não são tão bons, dão coisas boas a seus filhos, quanto mais Deus, Pai. Entende? Então, na palavra de Deus está lá essa comparação também com a paternidade, com a maternidade. Né? Está escrito lá, Deus diz, mesmo que uma mãe abandonasse o seu filho, eu não abandonaria. Então, é um argumento muito concreto. Deus que a vida toda se empenha pela nossa salvação, você acha que no último instante de vida Ele não vai usar todos os recursos? É claro que na vida inteira nós vamos e devemos buscar os meios ordinários da graça, os sacramentos, as orações, mas existem vias extraordinárias. Agora, essa colocação, a partir dessa conversa de Jesus com Santa Gertrudes, é fantástica. Ela está rezando por alguém que já morreu, uma situação assim como essa, né? Praticamente de condenação ao inferno. E o Senhor disse para ela que antes daquela pessoa morrer, Ele que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabia que ela ia fazer essa oração e pela oração que ela fez lá no futuro, depois que aquela pessoa tinha morrido, antes da pessoa morrer, Ele concedeu uma graça especialíssima que abriu aquela pessoa à conversão, a poder passar pelo purgatório, purificar-se e chegar ao céu. É realmente algo muito consolador. Palavras consoladoras para nutrir a esperança em nossas almas. Nunca esqueça, olha lá, Padre Blott escreveu, na previsão de nossas orações futuras, Deus se digna conceder ao pecador moribundo boas disposições que assegurem a salvação de sua alma. Então, nunca desista de rezar pelos que morreram. Você entendeu? Faça isso sempre. Já vamos fazer agora. Traga mesmo agora ao seu coração, a sua lembrança, pessoas que talvez morreram em situações extremas, de uma aparente total inimizade com Deus durante a vida e até ali mesmo nos últimos dias, no último instante, mesmo que tenha sido uma morte repentina. Traga essas pessoas agora. Não desista delas. Deus é capaz de fazer até esse malabarismo, você está vendo? Vai pegar uma oração feita no futuro e vai aplicar aquela intenção, aquela graça antes da pessoa morrer, abrindo o coração. Claro, a decisão é sempre da pessoa, mas Deus vai mover todas as situações para que a pessoa se abra ao seu perdão, à sua misericórdia. Vamos rezar, sem desistir. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa expiação. Salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos, encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande a você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco, que refletiu conosco, convite para a gente se encontrar amanhã, já 13 de novembro, mês bem avançado. Atenção, a partir de amanhã a gente vai começar alguns episódios falando sobre o sofrimento das almas do purgatório. E aí já adianto para você, por que é que isso é importante? É importante para você saber como é importante rezar por elas, para aliviar esse sofrimento, para abreviar esse sofrimento, para que entrem no céu. E para que a gente também faça tudo o que Deus nos dá a graça de fazer nesta vida, para não ter que passar por esse sofrimento purificador, consolador, cheio de esperança do purgatório, mas que não deixa de ser um tremendo sofrimento. É um assunto muito importante. A gente começa a falar isso a partir de amanhã, no dia 13 de novembro, no nosso próximo episódio. Um abraço, até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus os abençoe, Maria e José os guardem.